De volta, turma, agora como eu prometi, liberdade provisória mediante fiança. É isso que a gente vai falar agora, tá? Liberdade provisória mediante fiança. É isso que a gente vai ver agora. Eu implorei pra voltar, ela mandou ir embora. Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Lembra dessa? Henrique Juliano. É bom. Vai. É bom, é bom. Pronto. Voltando. Liberdade provisória. É a música do Henrique Juliano? Não. É o próximo tema que a gente vai tratar cá. Como eu mostrei para vocês lá no começo das aulas de prisão, falei, bati na tecla que a regra é a liberdade. Isso, a regra é a liberdade. Mesmo porque as prisões preventiva temporária só devem ser decretadas em último caso, tá? Quando de fato a liberdade desse sujeito apresentar um risco, beleza? Então é isso o que diz o próprio artigo 310 do CPP, tá? Que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve, fundamentadamente, se a prisão for ilegal, relaxar. Se estiverem presentes. Pronto. Se tiverem presentes os requisitos da prisão. Foi bem sutil, né? Muito sutil. Se tiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, converter o flagrante em preventiva. E se não houver necessidade da prisão preventiva, conceder liberdade provisória, aí diz o inciso 3, com ou sem fiança. Perfeito. É isso que a gente vai falar agora. Exatamente. Liberdade não é... Puta que... Não é liberdade e confiança. Até porque se você confia, você dá liberdade. Aí, ó. Se você, na verdade, é porque você não confia. Mas não é a confiança, tudo bem? É confiança. Vamos lá. Primeiro ponto. Conceito de fiança. Isso aqui é mais simples, tá, pessoal? O conceito de fiança. Então, voltando. Falei para vocês que a liberdade provisória pode ser concedida mediante fiança ou sem fiança, tá? E o que é a fiança, tá? O que é fiança? Fiança, pessoal, é uma medida cautelar, como qualquer uma outra. Como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica, como a prisão preventiva. A fiança é uma medida cautelar. Simples assim, tudo bem? Isto é, você paga a fiança em dinheiro, em joias, em pedras preciosas, no que tiver valor econômico, para garantir que você, respondendo ao processo em liberdade, não fuja. Até porque no final você pode pegar de volta o valor da fiança. Então é essa a noção da fiança, uma medida cautelar. Só que ao invés de incidir sobre o corpo, isto é, ser pessoal, é uma medida cautelar de natureza real. Tudo bem? Lembra de real, de dinheiro, né? Exatamente, tá? Não nesse sentido apenas, né? Res do latim significa coisa. É uma medida cautelar que não incide sobre a liberdade do sujeito, mas sim sobre seus bens, tá? É isso o conceito de fiança. Vamos lá. Ó. Como eu disse para vocês, é uma própria garantia constitucional a liberdade provisória, tá? E é exatamente o que diz a Constituição Federal, que diz, vamos lá, que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, tal. Essa é a regra, a liberdade, tá? Que pode ser com ou sem fiança, tá? Ou seja, tem crimes em que a liberdade provisória não se faz necessária mediante fiança, tá? Porque a infração não tem tanta gravidade para se exigir a fiança, ou há crimes em que não cabe fiança por expressa vedação legal. Por exemplo, os crimes inafiançáveis. Isso é um tema para a gente ver um pouco mais para frente, tá? E o que é a fiança? Como eu disse, ó, é uma garantia real de cumprimento de obrigações por parte do beneficiário real sobre coisa, tá? Perfeito. Como eu disse, né, ó, uma contracautela é uma garantia patrimonial, calção real,
prestada pelo imputado e que se destina inicialmente ao pagamento de despesas processuais, multa, indenização, em caso de condenação, mas também como fator inibidor da fuga. O sujeito, em tese, não vai fugir, porque ao final ele pode, né? Porque ele pode, fugindo, perder esse dinheiro. Então ele fica, não vou fugir não, porque eu tenho um negócio ali. Tudo bem? Essa é a ideia, né, da fiança. Tranquilo, gente? O que é que vai cair na sua prova inicialmente sobre fiança, tá? O valor da fiança. Vamos lá. É isso que a gente vai ver. Os valores da fiança, tá? Perfeito. A fiança, ela pode variar de 1 a 100 salários mínimos, 1 a 100 salários mínimos, ou 10 a 200 salários mínimos, tá? Esse SM aqui, tá, pessoal? É de salários mínimos, tá? Qual é a diferença entre 1 a 100 salários mínimos, para 10 a 200 salários mínimos? A quantidade de pena, tudo bem? 1 a 100 salários mínimos é para quando a pena máxima, tá? Pena máxima não superior a 4 anos. Tudo bem? Então, exemplo, né? Hipoteticamente, furto simples, pena, reclusão de 1 a 4 anos. A fiança pode ser fixada entre 1 a 100 salários mínimos. E quais são os critérios que vão ser observados para que o juiz fixe no mínimo ou no máximo? Isso aí, calma, isso ainda a gente vai ver, tá? Condições pessoais, de fortuna, vida pregressa, enfim, tem alguns fatores que vão dizer se vai ser um salário mínimo, se vão ser 50 ou se vão ser 100 salários mínimos no grau máximo, quando a pena máxima imputada ao crime em abstrato não for superior a 4 anos, deu certo? De 10 a 200 salários mínimos é quando a pena máxima imputada para o delito for superior a 4 anos. Tranquilo? Perfeito. Essa é a ideia do segundo valor desse segundo patamar, 10 a 200 salários mínimos. Tudo bem? Quem é que vai decretar essa fiança, tá? Quem é que vai, de fato, decretar a fiança? Obviamente, se é uma medida cautelar, quem vai fazê-lo é o juiz. Tudo bem? A fiança é decretada pelo juiz e é ele que vai estipular o valor 1 a 100 salários mínimos, 10 a 200 salários mínimos. Tranquilo? Só que, caso a pena não ultrapasse 4 anos no grau máximo, a fiança pode ser arbitrada pelo delegado. Pelo delegado. Tranquilo, gente? Então essa é a regra, tá? 1 a 100 salários mínimos se a pena máxima for de até 4 anos. 10 a 200 se a pena máxima for superior a 4 anos. Exemplo, estelionato 1 a 5, tá? Quem vai fixar o valor da fiança com base na periculosidade, vida pregressa, dinheiro na conta, condições de fortuna, se tem dinheiro? O juiz. Qual é a exceção? Pode o delegado, tudo bem? Não só o juiz, como também o delegado, aqui é uma legitimidade concorrente, arbitrar a fiança nessa primeira hipótese quando a pena máxima não for superior a 4 anos, tá? Perfeito. Vamos lá. Então tá aqui, ó. A fiança será fixada, terá seu valor fixado pela autoridade que a conceder. Vimos que tanto pode ser o juiz como também, no primeiro caso, o delegado, atendendo, olha aqui os critérios, né? A gravidade do delito e a capacidade econômica do autor da infração, como diz o artigo 325, claro, né? Se o cabo é rico, tem que ser um valor maior. Nos seguintes limites. Primeiro, 1 a 100 salários mínimos, já viu? Infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. Isso aqui é a literalidade da lei, tá? 10 a 200. Quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos, tá? Só que aí, galera, tem algumas situações em que o valor da fiança pode ser modificado, tá? Inclusive dispensado. Vamos lá. A fiança pode ser dispensada
reduzida em 2/3 ou até mesmo aumentada em 1000 vezes. Vamos lá. Dispensada. O juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-os às obrigações que a gente vai ver ainda e a outras medidas cautelares, se for o caso, tá? Então, qual é a primeira situação excepcional? A fiança pode ser dispensada. Dispensada. Quando é que ocorre a dispensa da fiança? Quando, de fato, pessoal, o sujeito não tem condição de pagar. Então, olha só que quebra, né, ao princípio da isonomia. Quer dizer que alguém pode ser posto em liberdade provisória mediante fiança e alguém que não poderia pagar por essa fiança não ter o benefício. Então, o que é que o juiz pode fazer, meu amigo? Você não tem um ponto no bolso, não tem como pagar a fiança, vai ter liberdade provisória, mas vai ter a fixação de algumas condições que a gente vai estudar, as condições gerais da fiança, tá? Não se ausentar da comarca, nananã, ainda a gente vai ver, tá? Perfeito. Dispensada, né, pessoal, é quando o sujeito, de fato, não tiver capacidade econômica nenhuma, tá? Não tiver a menor condição, tá? Pode ser reduzida, né, como vimos, reduzida em 2/3, quando de fato ele até tem condição econômica um pouco, tá? Mas não em uma situação da dispensa, tá? E aí, se o cabo for muito rico, aí, meu chapa, é aumentada em 1000 vezes. A gente falou dessa fiança, pode ficar muito, né? Muitíssimo alto. Ela pode ser aumentada em até 1000 vezes, obviamente, em se tratando de pessoa abastada, né? Quando 200 salários mínimos não fizer nem cócegas ou 100, né? Dependendo do crime, o juiz pode aumentar, pode multiplicar por 1000, tudo bem? Ó, como nós vimos, a fiança concedida pelo delegado de polícia somente pode ser feita nos casos de crime cuja pena máxima não seja superior a 4 anos, tá? Nas outras hipóteses, a fiança tem que ser requerida ao juiz e ele vai decidir em 48 horas, beleza? Essa é a regra, tá? Só que tem um detalhe. Em se tratando do artigo 24A da Lei Maria da Penha, 11.340, de 2006, o delegado, vou colocar aqui de delegado, não pode arbitrar fiança. Tá sentindo esse cheiro? Tá sentindo, Cícero? Cheiro de prova? Vamos lá. Isso que vai cair, pessoal. É uma certeza na vida, além da morte, além do show do Roberto Carlos no final do ano. É uma questão sobre exatamente valores da fiança e quem pode concedê-la. Vamos lá. De novo. 1 a 100 salários mínimos, 10 a 200. 1 a 100 quando a pena máxima não for superior a 4 anos. 10 a 200 quando a pena máxima for superior a 4 anos. Beleza? Sendo a pena máxima de até 4 anos, esse valor de 1 a 100 salários mínimos pode ser fixado pelo delegado. Beleza? Só que, excepcionalmente, em se tratando do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, que a pena não é superior a 4 anos, tudo bem, 2 anos a pena máxima, a lei disse que o delegado não pode arbitrar fiança. Oxe, olha só, de fato um crime que foge à regra do CPP, tudo bem? Ou, de fato, né, uma situação específica envolvendo a Lei Maria da Penha. Por quê? O crime não tem pena superior a 4 anos, mas aí é como se a Lei Maria da Penha dissesse, não sei se o delegado pode, sabe? Não sei. Vamos botar para o juiz? Vai, bota, só o juiz. Olha só, né? Qual o fundamento dessa exceção? Não sei. Ainda vou pensar a respeito, mas não sou capaz de opinar. Vamos lá. Ó, crime de descumprimento de medida protetiva, artigo 24A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei. Enfim, trouxe só o crime, né, seu caput. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade policial, desculpe, né, a autoridade judicial, fiança só com o juiz, poderá conceder fiança, tá? Essa é a exceção, portanto, tá? Como eu disse para vocês,
o juiz vai levar em conta alguns critérios para o arbitramento da fiança, né? Como eu disse para vocês, existe um teto, existe um piso, e o juiz vai ter algumas balizas, alguns critérios para deixar perto do mínimo ou deixar perto do máximo. Vamos lá. O que é que o juiz vai levar em conta? Artigo 325 do CPP, tá? O que é que ele leva em conta? Faço de conta que sou levada para ser levada em conta. Lembrei dessa música agora, muito boa também. Natureza da infração. Lógico, né? Infração mais grave, uma fiança num valor maior, né? Óbvio. Condições pessoais de fortuna, claro, né? Se o caba tem dinheiro, a fiança é lá em cima. Se o caba não tem, é lá embaixo, podendo ser, inclusive, dispensada ou reduzida em até 2/3, né? Perfeito. Vamos lá. Vida pregressa ou periculosidade, isto é, vamos ver a vida dele, tá? E aí, tu vem de onde? Qual é o teu passado? O que é que tu fez? Tu era do grupo de oração? Tu era um anticristo, né? A sua vida pregressa, né? Vamos lá. Perfeito. E, por fim, a importância provável das custas, né? Ou seja, das custas do processo, né? Para saber aqui, de fato, que valor arbitrar para deduzir o valor das custas. Então, são esses, né? Os critérios do artigo 325. Tranquilo, gente? Enfim, vamos lá. O que é que eu posso oferecer ao judiciário como garantia de que eu não vou fugir? Vamos lá. A fiança, sempre definitiva, deve consistir em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública ou hipoteca inscrita em primeiro lugar, tá? Enfim, situações em que há valor econômico na sua garantia, tá? Não necessariamente como você está vendo dinheiro, né? Nem só de dinheiro vive a fiança. Tranquilo, gente? Perfeito. E aí, vamos lá. Vamos trazer as vedações, isso que é importante, tá? As situações em que não é cabível fiança, tá? Bora. Não cabe fiança. Algumas você já conhece. Por exemplo, crimes hediondos e equiparados, racismo, ação de grupos armados, civis ou militares, né? Mas outros, ó, esses aqui do artigo 324, eles de fato são novidades que a gente vai observar, tá? Vamos lá. Isso aqui também cai em prova, tá? Vamos lá. Vedações. Vedações. Bora. Quais crimes não admitem a fiança? Primeira hipótese, vamos aqui para o artigo 323, tá? Artigo 323. Primeira hipótese. Vamos lá. Gente, isso aqui você sabe e é mais antigo que a posição de correr. Pelo amor de Deus. Não cabe liberdade provisória mediante fiança nos crimes hediondos, tudo bem? Definidos na Lei 8.072. Nos crimes equiparados a hediondos, aqueles três T's, né? Enfim, terrorismo, tráfico de drogas e tortura. Isso aqui é uma antiga posição de correr, né? 3T's, né? E a tortura. Obviamente, o racismo, da Lei 7.716 de 89, e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático e a ordem constitucional. Então, são esses os delitos inafiançáveis por excelência, digamos assim, em que a própria Constituição disse, tudo bem, que não se admite a liberdade provisória mediante fiança. Isso significa dizer que não cabe liberdade provisória? Tenha calma! Olha aí. Olha aí, ó. Quer dizer que o cara vai ficar preso? Não, não é assim não. Não é assim não. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Vamos lá. Posso esticar a baladeira? Pode, vai, pode. Pode. Pronto, vamos lá. Presta atenção. Primeiro ponto. Dizer que o crime é inafiançável não significa dizer que não cabe liberdade provisória. Ok? Aí você, ok. Apenas quer dizer
que a liberdade provisória, a regra é a liberdade, pessoal. A regra é a liberdade. Não existe liberdade provisória proibida, vedada. O STF várias vezes disse que isso é inconstitucional. A regra é a liberdade. Então, se o crime é inafiançável, não é que não caiba liberdade provisória. Apenas não cabe liberdade provisória mediante o pagamento de uma fiança. Porque é muita moleza. Posso ter liberdade provisória? Sim, só que mediante uma medida cautelar ou medidas cautelares mais gravosas do que a fiança. Tudo bem? Então, alguém preso em flagrante por estupro, né? Vou dar um exemplo aqui bem absurdo, né? Pode ser beneficiado com uma liberdade provisória, tudo bem? Ou outro exemplo, né? Para a gente não ir para o absurdo, pode alguém preso em flagrante por homicídio, tá? Diante aqui de uma discussão, homicídio passional, uma coisa aqui mais específica, ser beneficiado com liberdade provisória? Sim, só que não com o pagamento de uma mera fiança, com medidas cautelares mais graves que a fiança. Exemplo, pode ser aplicada a monitoração eletrônica, que é muito mais grave que a fiança. Claro, pô, fiança é dinheiro. Tornozeleira não, tem um negócio piscando, vibrando no seu pé para onde quer que você vá, que ainda limita a sua liberdade. Então, repare, né, ó, nos crimes hediondos, nos crimes equiparados, no racismo, enfim, na ação de grupos armados, é possível, em tese, a liberdade provisória, só que mediante medidas cautelares mais gravosas que o mero pagamento de fiança. Deu certo? Perfeito, moçada. E aí, outra coisa que eu queria trazer, já falamos sobre isso, né? Mas só para concatenar com o assunto fiança, é a polêmica do artigo 310, salvo engano, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. A gente viu, né? Nós vimos isso lá em prisão em flagrante, mas eu mostrei para vocês que se o sujeito é reincidente, integra a organização criminosa armada, ou milícia, ou porta arma de fogo de uso restrito, vimos isso, tá? Se ele for preso em flagrante, não cabe liberdade provisória. Então, a lei está proibindo liberdade provisória nesses casos. Está dizendo que deve ser decretada a prisão preventiva, ou seja, uma liberdade provisória proibida por essa novidade do pacote anticrime. O STF já se manifestou a respeito? Não. Mas isso está vigente, mas é de uma constitucionalidade duvidosa, beleza? O que é que também tem? Eu posso mostrar para vocês como situações em que a liberdade provisória é proibida pela lei. Não há nenhum julgado sobre constitucionalidade disso. Eu que estou aqui mostrando onde está o fundamento e dando a minha opinião, embora a minha opinião não valha de um saco de broa. Vamos lá. Na Lei Maria da Penha, existe o artigo 12C, que fala sobre a decretação de medida protetiva de urgência de afastamento do agressor do lar, que é uma situação em que há risco à integridade física ou psicológica da ofendida ou de seus dependentes. Naquele caso, se houver a prisão em flagrante e o juiz verificar que há risco à integridade física ou psicológica da mulher ou dos dependentes, ou risco de ineficácia da medida protetiva de afastamento do lar, tem que ser decretada a prisão preventiva. Ou seja, outra situação legal em que não cabe a liberdade provisória, no artigo 310, parágrafo 2º, e lá no artigo 12C da Lei Maria da Penha. Repito, tem uma constitucionalidade duvidosa, mas isso não virou julgado ainda, pelo menos até agora. Beleza? Perfeito, maravilha, tá? E aí, o artigo 324 traz outras vedações à liberdade provisória, tá? Não vedações constitucionais, mas vedações procedimentais, tá? Vamos lá. Presta atenção. Ó. Opa, vamos lá. Não cabe fiança para aquele que, no mesmo processo, quebrou uma fiança anteriormente concedida ou infringido sem justo motivo qualquer das obrigações que nós vimos, tá? Em caso de prisão civil ou militar, não cabe fiança, tá? E quando ausentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva. Aqui, pessoal, é intuitivo, né? Vamos né, ter consciência. Pô, se o caba quebrou a fiança, ele vai ter direito à fiança de novo naquele processo? Vamos lá, e aí? Quebrada a confiança, tem como voltar?
Cristal quebrado não cola jamais. Sonhos feridos não... Tá bom, minha garganta tá muito boa, né? Então, pessoal, não cabe fiança se você já quebrou a fiança, tá? Se quebrou a fiança, já era. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não cabe fiança de novo se você já quebrou a fiança no mesmo processo, beleza? A segunda situação, prisão civil ou militar, é também intuitiva, até porque prisão civil é aquela medida que o caba vai preso para pagar a pensão, não é não? Oxi, o caba tá preso por causa de pensão, aí vai exigir fiança para se soltar. Não, meu chapa. Pagar pensão, tem negócio de fiança. Que foi que eu fiz pra você? Mandaram os homens aqui vir me prender, então não tem fiança não. Pagar pensão. Deu leite dos meninos. Vai ter direito pra fiança, vai ter direito pro leite, né? E era uma pensão de R$300, que ele diz que com R$300 a mulher pega o dinheiro e gasta com salão. Mas não tem marcha assim, não tem. Não vou pagar R$300 não. Ou eu vou dar em alimento. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. É complicado. É complicado. Enfim, voltando. Então, pô, prisão civil, entendeu? A prisão é para você pagar a pensão. Por isso que não cabe, tá? Prisão militar, a mesma coisa, é uma prisão disciplinar. Por isso que também não faz sentido falar em fiança, tá? E último caso, pior ainda, pessoal. Se está presente os requisitos da prisão preventiva, não cabe liberdade provisória. Oh, onde cabe prisão, não cabe liberdade. Oxe, e vice-versa, meu Deus do céu. Tranquilo, gente? Então são essas as vedações, tá? Tanto as vedações legais do artigo 323, como as do artigo 324, tá? Vamos agora falar sobre alguns institutos que são muito necessários e muito caem em prova, tá? Que são as hipóteses de quebra da fiança, cassação da fiança, reforço da fiança e quebra da fiança e perda da fiança, né? Cassação, reforço, quebra e perda. Cassação, reforço, quebra e perda. Repare que esses nomes são muito parecidos, né? Ó, cassar, quebrar, perder, né? Esses nomes têm uma similaridade, mas o examinador vai embaralhar, vai chamar a cassação de uma situação de perda, de quebra, de reforço. E se cair, 1000 errarão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não errarás. Amém? Primeiro ponto. O que é a quebra da fiança? O que é a quebra da fiança? Vamos lá. Primeiro vamos para o conceito. O que é a quebra da fiança, pessoal? Quebrar a fiança, o nome já diz, ó. Quebra, lembra do cristal? Cristal quebrado, ó. Quebrou o quê? A confiança. Então, meu chapa, se tu quebra a confiança, é porque tu pisou na bola. É porque tu descumpriu os requisitos para concessão da fiança. Simples. Quebra da fiança é, de fato, ó, o descumprimento das condições. Qual era a condição? Não se ausentar da comarca. Se ausentou. Qual era a condição? Não voltar a cometer crime. Voltou. Então, ó, se tu quebra as condições da fiança, tu não tá merecendo. Tu quebrou a confiança. Pegou? Quebrou a confiança. Quebrou, partiu no meio o coração. Quebra, cristal quebrado. Lembra? Quebra, partiu. Quebra da confiança, por quê? Porque, de fato, houve os descumprimentos das obrigações impostas, tá? Perfeito. Vamos lá. O que é que diz o artigo 327, que fala exatamente da quebra da fiança? Vamos lá. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para o inquérito da instrução. Quando ele não comparecer, isto é, descumprir os requisitos, a fiança será havida como quebrada. Perfeito, moçada. E aí o artigo 328 traz outra condição da fiança, que se vacilar, que se quebrar, quebra a confiança, quebra da fiança. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão, ou seja, para se mudar, o juiz tem que deixar da autoridade processante
ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar à autoridade o lugar onde será encontrado. Então, cuidado, tá? Só assim para você não errar em prova, ó. Se é para mudança de residência, tá? Tem que ter permissão do juiz. Porque a mudança é uma coisa mais séria, né? Se for para sair da sua comarca, se for para sair da sua residência, sem comunicar à autoridade onde o local ser encontrado, ou seja, é só uma ausência, você vai mais volta, e essa ausência é de mais de 8 dias, basta que haja uma comunicação. Perfeito. Essa é a lógica, tá? Show de bola, moçada. E aí, ó, outra hipótese de quebra de fiança, artigo 341, quando ele regularmente intimado deixa de comparecer, claro, de maneira injustificada, quando ele deliberadamente obstruir o processo, o andamento, né, embarreirar, descumprir medida cautelar imposta junto com a fiança, exemplo, tinha a tornozeleira, também descumpriu, resistir injustificadamente à ordem judicial e praticar nova infração dolosa. Claro, pessoal, grifes, cai em prova. É claro, né, que se há aqui a quebra da confiança, é de algo que você dolosamente deliberou. Tá vendo? Tudo isso aqui é coisa de gente responsável, que não tá nem aí pro processo, que não tá nem aí pro seu coração e que lhe quebra a confiança. Essa é a quebra da fiança, entendeu? A analogia. Então, claro que a quebra da fiança é se houver a prática de uma nova infração dolosa. Aí as questões trocam dolosa por culposa. Não, pessoal, culpa não. É dolo. É vontade de ferir seu coração. É vontade de quebrar a fiança, de ferir, de partir no meio. E aí qual é a consequência da quebra da confiança? Nunca mais a pessoa vai olhar na sua cara? Não. A gente vai ver no próximo bloco.